Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para transmitir a nossa live da aula da EPOS. É a segunda aula da matéria de Educação Cristã. E nós estamos na página 20 do nosso livro e hoje vamos dar continuidade à nossa aula então. Mas antes nós queremos fazer uma oração para que Deus abençoe não só a mim, mas a todos os alunos e aqueles que estão juntamente conosco através da live, que também possam ser abençoados. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos neste lugar, a Tua casa, para fazermos, Senhor, e transmitirmos esta live do ensinamento da EPOS, o nosso livro Educação Cristã. Que cada um de nós possa ser abençoado através do Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos para a nossa aula, a nossa transmissão ali, a nossa imagem. E vamos então no nosso conceito do ponto 6. Preciso da tela? Só um minuto. Nós estamos estudando a educação na Idade Média, página 20, ainda não consegui ali. Só um minutinho. Estamos aqui só adequando o equipamento hoje, testando, fazendo um novo teste. Então já vamos dar início à nossa aula. Isso, chegamos ali então. Pois bem, então página 20 do nosso livro Educação Cristã, nós temos ali, a partir do século XI, a extraordinária expansão das universidades mudou radicalmente as condições de ensino na Europa. Apesar de dominada por um sistema ideológico rígido, tradicional, baseado fundamentalmente na teologia, levava em si o germe de uma incontrolável expansão do saber. Nós estamos numa transição de tempo, onde a igreja detinha o saber através dos monastérios. Então a educação era para uma classe elitizada. E essa classe elitizada, então, é que detinha o poder do saber. Mas com a transição, nós vamos já entrar nesse ponto hoje, da reforma. A reforma vai mudar essa condição da educação nos monastérios para uma classe elitizada e vai passar então para a população. Pois bem, o pensamento aristotélico é incorporado ao acervo cultural e nasce a semente do racionalismo. O espírito crítico tinha que se desenvolver até assumir sua forma moderna no Renascimento. Então estamos falando aqui agora da forma do racionalismo implantada, incorporada por Aristóteles, onde o nosso homem Martinho Lutero, monge, ele discorda de algumas doutrinas e chega ao consenso que a igreja precisa retornar aos primórdios da pregação da palavra, da doutrina da palavra. E como a igreja não concorda, então vem a reforma de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, agora com uma filosofia de colocar escolas, abrir escolas para que o povo possa ler as escrituras, ensinar a ler, alfabetizar a região da Alemanha, então, é que vem essa virada grande na história, né? Vamos para frente, olha ali, ó. Estamos falando então, vimos ali aquela palavra em negrito, racionalismo. Acréscimo então para os alunos. O racionalismo é uma corrente filosófica baseada nas operações mentais. Então vem de raciocínio. Para definir a viabilidade e efetividade das proposições apresentadas. Então, os grandes pensadores deste período em muito contribuíram para as mudanças posteriores. E são os seguintes, os pensadores. Você tem ali página 21, nós temos como pensadores, né? Casiodoro, nós temos Isidoro,
Alcuino, Escoto de Ariúgena, Anselmo da Cantuária, Abelardo, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Foram pensadores da época que reformularam o conceito do saber. Vamos ver ali mais uma. O grande impulso que a cultura europeia recebeu nos últimos séculos da Idade Média desaguou no Renascimento e, de acordo com Aranha, esse aqui é a nossa escritora, né? Maria Lúcia de Arruda Aranha, e esse é o livro comentado aqui pelos nossos escritores da IPOS, o livro de filosofia da educação. Conforme o pensamento desta escritora, Maria Aranha, nós vamos ter ali alguns conceitos. Vamos ver ali, ó. Do Renascimento desencadeia um movimento conhecido como humanismo, que significa a procura de uma imagem do homem e da cultura, em contraposição às concepções predominantemente teológicas da Idade Média e ao espírito autoritário delas decorrentes. Isso quer dizer que aquela educação elitizada, fornecida nos monastérios, o centro de todas as coisas era Deus. Então o homem tinha que negar-se a si mesmo, teria que passar a ter uma vida dedicada a Deus, se abstendo de muitas coisas. Essa vida monástica, a vida no monastério, não era fácil devido a esses conceitos. Então, agora com o Renascimento, muda essa concepção e agora os pensadores vão falar e centralizar o pensamento no homem. Então é o homem agora que passa a ser a figura central do nosso renascimento. Então vamos ver ali, ó, mais um acréscimo. Esta época, o renascentismo, então ela ocorre entre fins do século XIV e início do século XVII. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna. É a transição do feudalismo para o capitalismo. Surge o pensamento filosófico, cultural, artístico, científico, grandes navegações e comércio. Então, principalmente com as grandes navegações e o comércio, é que essa busca pelo saber ou ler, a gente vai traçar outros comentários já em seguida, é que se desenvolve a busca mais pelo humanismo. E o humanismo é uma das características desse período chamado Renascimento. Por que Renascimento? Porque o homem era deixado em segundo plano, Deus em primeiro plano. Mas a vida monástica enfatizava isso de uma maneira muito forte. E os homens, então, deviam se negar. Esse conceito não é errado, é certo, mas precisa haver um equilíbrio entre a busca de Deus e o convívio do ser humano na sociedade. É isso que nós estaremos tratando nesses pontos aqui, ó. Para a prova, então está ali, no período renascentista, as universidades, olha ali, ó. Então, no período do Renascimento, sai aquela educação monástica, não que ela sai, não. Ela deixa de ter o seu brilho, a educação nos monastérios, a educação monástica, e abre uma porta agora para a educação nas universidades. Surgem as universidades. E então, olha ali, ó. No período renascentista, as universidades viveram uma época áurea. O estudo do grego clássico recebeu um impulso decisivo e em Florença surgiu a primeira academia platônica, que foi seguida de em outras cidades, né? Nas principais cidades italianas. Então, na cidade de Florença, começou toda essa cultura, né, das universidades e vai se espalhar pelas outras cidades da Itália, principalmente, e depois por toda a Europa. Então, no renascentismo surgem, só recapitulando,
surgem as universidades, não que a educação nos monastérios saia de cena, não, elas continuam, só que agora para um grupo mais elitizado com relação ao clero. Então o povo, de uma maneira geral, vai buscar as universidades. E só quem se achava no dom do trabalho eclesiástico é que ia para as escolas nos monastérios. Pois bem, mais uma parte da nossa aula. Vamos para a educação no período da Reforma Protestante. O que é que vai acontecer com a reforma que Martinho Lutero trouxe? Olha ali. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que transformou as bases teológicas e filosóficas da Idade Moderna. Eu trouxe aqui um mapa onde a gente pode se posicionar. Estamos então agora entrando na Idade Moderna. Você tem ali um quadro em movimento. Inicia então em 1453 com a queda de Constantinopla e a Idade Moderna vai até 1789 com a Revolução Francesa. É aqui, neste período, que nós temos a Reforma Protestante. E isso vai acontecer em 1517 através de Martinho Lutero. Então, mais uma apresentação. A data usual da Reforma Protestante, acontecimento plenamente identificado com o espírito renascentista, é de 31 de outubro de 1517, ano em que Martinho Lutero expôs em público, pela primeira vez, sua contestação à doutrina eclesiástica das indulgências. Lembrando aqui aos nossos alunos e aos nossos participantes desta live de hoje, período da indulgência é o período em que a Igreja Católica instituiu um certo valor financeiro para que as pessoas que morressem, e a família ficasse na dúvida se ela era salva ou não era salva, a família daquele falecido pagava um valor para a igreja e através deste valor financeiro que a pessoa, referente à família, a que aquela pessoa que morreu pertencia, ela efetuava o pagamento e conforme o filme que nós temos aí à disposição, você pode encontrar na internet, o filme de Martinho Lutero e a Reforma. Martinho Lutero vai à Itália e ele encontra uma fila. E nessa fila ele se informa para saber qual é a situação ou o que se faz naquela fila. E alguém diz que aquela fila é a fila da indulgência. Martinho Lutero entra na fila para saber como funciona a coisa. E então quando é indagado, quando chega a sua vez indagado pelo bispo, pela pessoa responsável, ele fala da situação do seu pai, se ele era salvo, não era salvo, não tinha certeza. Então ele dizia, o bispo, custa tanto. Ele dava uma moedinha, jogava numa caixa. E aquela autoridade eclesiástica dizia que quando o barulho da moeda batesse no fundo da caixa, aquele falecido, na dúvida se estivesse num lado de perdição, passava automaticamente para o lado da salvação. Então se comprava a salvação, a pessoa morria, e as pessoas que faziam parte da família, na terra então efetuavam essa tramitação financeira. Isso nós sabemos que é biblicamente incorreto. Vamos para mais um ponto. A liberdade de que tinham desfrutado os educadores elitistas na Idade Média foi cortada pela raiz. Por quê? Porque tudo que se ensinava nos monastérios, era lei, era base, não havia outro ensinamento, era esse o saber que se tinha da época. Mas como falamos, através da reforma de Martinho Lutero, ele vai criar escolas ao lado de cada igreja. Como falamos, vão surgir no período do Renascimento as universidades e o saber mais voltado para o ser humano, o humanismo, que é uma das correntes dentro do renascentismo, vai surgir. E no mundo católico teve início uma profunda decadência das universidades que haviam se tornado baluartes do pensamento teológico medieval. A reforma rompeu de vez com as amarras nebulosas da educação elitista, proporcionada pelo catolicismo de então, e inaugurou um período de educação para
todos, olha ali, entendia o monge agostiniano que a única maneira para surgirem bons príncipes e bons fiéis seria justamente por meio da educação, que em sua concepção deveria ser gratuita e universal. Isso é questão para prova. Mais um pontinho ainda nesta tela. Os efeitos da reforma na educação se fizeram sentir em longo prazo. Talvez o mais importante deles tenha sido a extensão do ensino primário. Então agora vai começar a surgir aquela ideia que a gente viu na aula passada, do ensinamento grego, né? Com a escola, o ensinamento primário, né? O fundamental, o médio e o superior. Essas ideias vão começar a ser acendidas novamente agora, nesse período aqui. Então, mais uma ali, assim. Efetivamente, para se ter acesso direto às Escrituras, era preciso saber ler. O próprio Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão, a fim de estimular a leitura da mesma. Os alunos que estão olhando nesta tela, um pouquinho maior se possível, essa tela ali, depois do nome Lutero, está ali num quadradinho preto, PG 24. Então, nas outras aulas, os irmãos não sabiam exatamente em que ponto fazia a transição da virada da página. E eu facilitei a vida dos alunos, então. Então, logo depois da palavra Lutero, mudamos a página, então, da 23 para 24. Então, quando você ver esse quadrinho, você foca ali na página, é hora de você mudar ali o seu material. Todo o movimento da reforma associado ao advento da imprensa, olha só, favoreceu a alfabetização de setores cada vez mais amplos da população, que tiveram acesso aos livros cada vez mais baratos. Por que cada vez mais baratos? Para se ter uma determinada fonte, né, de um pensamento, isso se negociava através de cópias em papiros, pergaminhos, e esses papiros e pergaminhos, a cada cópia que era feita, esses papiros e pergaminhos eram muito caros. Então, para se ter um rolo de um texto do Antigo Testamento, era necessário negociar com um escriba, né? Com aquela pessoa que fazia a cópia dos textos. E muitas vezes, dependendo do volume dessa cópia, esses volumes poderiam sair muito caros. Mas com a vinda da imprensa, agora, esses volumes, essas literaturas, tudo vai ficar mais acessível para o povo. Então ali, acréscimo, falamos sobre a imprensa, né? Então foi Gutenberg, em 1398, viveu até 1468, inventor e gráfico alemão. Em 1439 inventou a imprensa, que influenciou o renascentismo, logicamente a reforma e a ciência, né, o saber de uma forma geral. Então vejam como Deus trabalha, né, o agir de Deus. Quando Martinho Lutero vai propor essa reforma na igreja, e a igreja não aceita, e surge essa divisão então da igreja no catolicismo com os protestantes, Deus já havia mais ou menos 100 anos antes preparado uma pessoa para trazer a imprensa, né? O trabalho da impressão dos nossos materiais didáticos, livros escritos, a própria escritura, a Bíblia em si e as cópias que poderiam ser feitas. Sendo assim, os novos estilos de vida obrigavam cada vez mais pessoas a educarem-se. Já não se podia conduzir, olha só que interessante, uma embarcação sem saber decifrar as cartas náuticas, nem manipular os instrumentos de precisão, ou escrever o diário de bordo, sem conhecer as letras. Voltando num ponto que eu falei, o período do ensino monástico, o período do ensino nos monastérios, ela servia e cabia só para uma classe elitizada, estou falando financeiramente. Então não eram todas as pessoas que tinham acesso ao saber, aprender a ler e escrever, ser alfabetizado. E então quando vem a reforma, né, de Martinho Lutero,
Deus já havia trabalhado com a imprensa mais ou menos 100 anos antes. Então agora, quando Martinho Lutero propõe esta reforma e traz isso à tona para a civilização, então já temos a imprensa para reproduzir o material e já temos então a formação, a ideia de escolas para que o povo alemão, porque agora Martinho Lutero vai traduzir o Antigo Testamento, né? Ou melhor, o Novo Testamento, perdão, o Novo Testamento para a língua alemã. Mas o povo da classe baixa, né? A classe pobre e média, que não tinha condições para o estudo, não podia viver no monastério, então, literalmente, eles não sabiam ler e escrever. Isso era uma habilidade para poucos na época. Com a reforma vai surgir a ideia de uma escola ao lado de cada igreja. E isso vai ser fundamental para o ensino da época. Os cristãos da reforma viam a educação como um meio de formar o homem para o conhecimento de Deus, na intenção de assim ter uma sociedade mais ética e humana. Voltando, repetindo, a vida, a educação no período medieval era exclusiva da sociedade monástica. Nos monastérios, onde o clero oferecia o saber para aqueles que podiam pagar e viver naquela vida reclusa, né, do monastério, e depois, quando terminava, saía, ia para a sociedade. Mas eram poucas pessoas que detinham o saber do ler e do escrever. A reforma de Martinho Lutero vai revolucionar o ensino, porque, como disse também, ele vai implantar a escola nas igrejas. Isso é tema, então, para a prova. Está ali na sua tela, ali, para você acompanhar. Página 25. Muitos nomes fulguraram na educação no período da reforma. Os principais foram, então, temos ali, ó, Martinho Lutero, nós temos Zwinglio, nós temos Melanchthon e temos ainda João Calvino. Ainda por último, Richard Mulcaster. São esses 5 os grandes nomes, né, que fulguraram nesse período aqui da reforma em relação à educação. Depois do período da reforma protestante, a educação nos países influenciados diretamente pelos ideais da reforma deixa de ser responsabilidade da igreja e passa a ser responsabilidade do Estado. Então a igreja, os monastérios, continuam com seu ensino, mas ela vai ficar mais especificamente trabalhando para aqueles que se acham ou querem seguir a vocação eclesiástica. E o saber vai ser então agora levado com a responsabilidade do Estado manter e trabalhar esta função. Os conceitos de uma educação universal voltada para todos, olha ali, antes era só a classe elitizada, preconizada pela reforma, apresentada pela reforma, chega ao seu ápice com o cristão protestante João Amós Comênio. Isso é tema ali da nossa prova. Comênio, ele vai ainda dizer o seguinte, olha ali, ó, página 26. Formar o bom cristão, sábio nos pensamentos, dotado de verdadeira fé em Deus e capaz de praticar ações virtuosas, era o objetivo central da educação comeniana, que deveria contemplar, olha só, os ricos, os pobres, as mulheres e os portadores de deficiências ou necessidades especiais. Nesse tempo, a educação para as mulheres, somente se o marido tivesse passado pela vida monástica, poderia ensinar a família ou o seu clã, né? Aquela vila onde aquela pessoa mora, né? Ele estudou no monastério e vai repartir este saber, então, com as pessoas da sua vila, da sua cidade ou do seu clã. Não vamos agora, então, para mais uma apresentação e vamos passar para o capítulo 2 do nosso livro
E agora o título do nosso capítulo 2 é Educação Cristã. Então nós temos ali, deixa me ver aqui, capítulo 2, Educação Cristã, e nós vamos para a introdução. Compreende-se por educação, esquece agora o termo cristão, vamos falar da palavra educação. Compreende-se por educação aquilo que fizemos por nós mesmos e tudo aquilo que outros intentam fazer com a finalidade de nos aproximar da perfeição de nossa natureza. Então não é só a questão da minha busca pelo saber. Eu posso buscar o saber? Sim, eu posso fazer essa busca. Então eu seria um autodidata. Mas quando a pessoa não tem condições de ser um autodidata, ele depende da ajuda de outras pessoas. É isso que o nosso livro está colocando aqui nesse ponto, muito interessante. Emile Durkheim, um dos principais sociólogos da educação, afirma que, olha ali, é pensamento dele, educação é a ação exercida pela geração adulta sobre a imatura, com o fim de suscitar e desenvolver certo número de estados físicos. Então a educação poderia ser também voltada para a cultura do físico, a educação física, né? Mas também para a educação intelectual e a educação moral, reclamados pela sociedade em seu conjunto e pelo meio especial em que o imaturo se destina. E agora vem um termo interessante para a nossa aula de hoje. Diz ali, ó, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB, assim define a educação no seu artigo 1º. Vamos ver ali o que é que a LDB diz sobre a educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizacionais da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, em todos esses meios, né, nós podemos estar buscando a educação, buscando o saber. E essa é a ideia do nosso filósofo moderno Durkheim, né? O saber, a educação sai ou inicia pela família, vai para a convivência humana, é possível no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos, grupos e organizações sociais de uma forma geral. Vamos para mais uma parte da nossa aula. Nenhum tipo de educação cumprirá melhor este objetivo do que a educação cristã. Olha só, a ideia que vamos passar a ter agora é que a educação, ela pode ser buscada através da educação cristã. A educação cristã pode vir como um pacote, né? Onde, desde a alfabetização, a busca do saber, e inclusive o das escrituras, né? Então, passamos de uma busca pelo saber das coisas terrenas, efêmeras, que serão passageiras, mas também a busca do saber pelas coisas eternas, como, por exemplo, o reino de Deus. A própria história da educação é mudada a partir da influência da educação cristã. Isso porque a evangelização protestante fora pautada por uma preocupação educacional e pedagógica. Quanto a isso, de acordo com Gomes, né, esse escritor, você tem ali no seu livro, no final deste quadrinho, um número, e então no final do livro você vai no capítulo 2, procura esse número e você vai ver ali a referência do livro, né, que Gomes escreveu. O pensamento dele em relação a esse assunto é a evangelização dos povos, imperativo da igreja reformada, não seria levada adiante sem uma estratégia de alfabetização dos leigos e educação refinada do clero. Então ele coloca aqui essas duas ideias, a vida monástica, o ensino na vida monástica mais refinada, e o da alfabetização para leigos nas escolas públicas que surgem, né? Dessa forma pode-se afirmar que a reforma protestante foi a pioneira na popularização do ensino e na abertura de escolas populares desde os seus primórdios. Mais um pontinho avante,
Vamos agora para a base bíblica e teológica da educação cristã. O que é que temos aqui? Na última audiência, no último encontro de Cristo com a sua igreja, o Senhor incumbiu a igreja de ensinar o seu evangelho por todo o mundo. Isso está em Mateus 28 e o versículo 19, né? Ide por todo o mundo. Então, proclamar a ideia, o saber da vida eterna, a vida espiritual, é uma incumbência que o nosso Senhor transmitiu à sua igreja nesta última audiência, encontro que ele teve então com os discípulos. O compromisso educacional não é propriedade bíblica apenas da igreja, mas também de Israel no Antigo Testamento. Então nós vamos ver agora, a partir desse ponto, também como era ou funcionava a educação no Antigo Testamento. Então nós temos ali 2.1, base teológica veterotestamentária da educação cristã. A palavra vetero, antigo, veterotestamentária, Antigo Testamento. O que é que nós temos ali? Há amplas orientações quanto à atividade educacional dos israelitas, como por exemplo, o texto clássico de tal orientação registrada em Deuteronômio 6. Seria bom você tirar seu tempo para estudo e ler do capítulo 6, versículos 1 até o 15. Eu transcrevi aqui somente 2 versículos, que é o 6 e o 7. E diz ali, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Esse texto nos traz uma verdade, que o saber da Escritura, a origem do ser humano e a existência de Deus, deveria surgir em casa. Mas o texto nos deixa claro que não seria só em casa, porque ele diz andando pelo caminho. Então, se o pai fosse para a lavoura, o que era tradicional na vida israelita, as famílias irem para as lavouras, o pai levava o filho. Então, quando diz ali, ó, andando pelo caminho, seria então junto com a família. Então, não só quando se está em casa, mas para ser mais extenso, né, mais expressivo, para além do convívio familiar em casa, se, por exemplo, ele fosse, como era comum, apacentar as ovelhas. Nós vamos ver nos dias de Jacó, que ele enviou seus filhos para cuidar de ovelhas. E depois ele pede para José ir ver onde os filhos estavam. E eles estavam basicamente no sul da região de Judá. E quando José sai ao seu encalço e vai para o norte, onde haviam ido, ele vai encontrá-los em Dotã. Isso há pelo menos aí uns 80 quilômetros, 60, 70, 80 quilômetros, dependendo o percurso por onde ele iria. Então, lá durante a noite, eles cuidavam das ovelhas, estavam longe de casa, eles aprendiam histórias entre os irmãos, o patriarca, a família, passando este evento oralmente, de pai para filho, e sendo repartido destes filhos com os seus filhos, posteriormente. Então nós temos a educação informal, é a educação assim, ó, os judeus deveriam ensinar aos filhos a história de Israel. E temos também no livro, eu frisei de uma forma separadamente, que está ali no livro, para ficar mais didático, também a educação formal. A educação formal, ou seja, formar as pessoas, cabia aos sacerdotes, profetas e reis, ensinarem o povo sobre seu relacionamento singular com o Senhor. Mais uma verdade, página 36. Tal educação visava incutir na alma judaica o temor e reverência àquele, né? Falando sobre Deus, está aqui em letra maiúscula, que era o responsável pela própria existência deles na história. Ou seja, Deus era responsável por eles na história. Mais um pensamento: a educação cristã existe sob a sombra do modelo de educação do Antigo Testamento.
pois o cristianismo herdou muitas características deste contexto judaico. E olha o que vem aqui agora. Segundo Champlin, né, essa nossa grande enciclopédia, a igreja cristã começou como uma espécie de extensão da sinagoga. Então, uma paradinha para falarmos sobre a origem da sinagoga. Acredita-se que a sinagoga, só um minutinho, tenha surgido a partir do cativeiro babilônico. Então, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, inclusive o templo, porque era no templo que se dava o ensino religioso, era ali no templo que as crianças eram alfabetizadas, inclusive, com a destruição de Jerusalém do templo, o povo judeu agora vai cativo para a Babilônia. Mas agora as crianças que foram para lá e as crianças que estão nascendo em Babilônia, porque eles iriam permanecer lá 70 anos, como eles iriam aprender? Então surge não que fosse um projeto, né, algo, nasceu pelo acaso, pela necessidade. Então, segundo alguns escritores, a sinagoga, ela vai surgir no período do cativeiro em Babilônia. E o que era a sinagoga? Era uma casa, um lugar, onde se enviavam as crianças para aprender a ler, escrever, baseado nas escrituras, assim como os primeiros ensinamentos religiosos. E então, quando o povo volta do cativeiro babilônico, a gente já vai começar a observar na história, principalmente no Novo Testamento, que a nossa terra de Israel, a partir da reconstrução, do retorno do cativeiro, quase que em todas as cidades haviam sinagogas. Então a sinagoga surgiu durante o período, acredita-se, durante o período babilônico, né, do cativeiro, e quando eles retornaram, trouxeram a ideia dessas casas, né, de encontro para se aprender a escritura nessas sinagogas que mais tarde passou o conceito a ser espalhado por todas as cidades. Inclusive no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai fazer suas viagens missionárias, em cada lugar da Ásia Menor ou na Europa, né, Grécia, Macedônia, cada lugar que ele passava, primeiro ele entrava e se dirigia a uma sinagoga. Então elas se espalharam a partir deste momento. É o que nós temos segundo aí o entendimento. Então, vamos para o 2.2, base teológica neotestamentária. Então vamos para a educação no Novo Testamento. O que é que nós temos ali? Segundo o ensinamento explícito ou contido no Novo Testamento, o maior fundamento bíblico-teológico da educação cristã encontra-se na pessoa de Cristo. Então olha ali, ó, todo o fundamento do Novo Testamento está baseado nas palavras e no ensino que Cristo trouxe à humanidade. Mateus 28 e 19, era a ordenança de Cristo. Os escritos neotestamentários apresentam abundantemente o magistério de Cristo, a palavra de Deus encarnada, e referencial a ser seguido na aprendizagem da fé. É nesse ponto que nós temos a transição para a página 37. Eu falei ali sobre magistério, vou ler de novo a frase, olha ali, ó. Os escritos neotestamentários apresentam abundantemente o magistério de Cristo. O que é magistério? Temos três conceitos. Primeiro conceito de magistério, o cargo de professor. Segundo conceito de magistério, pode ser o exercício do professorado. E o terceiro conceito para magistério é a classe dos professores. Pois bem, mais um ponto. O autor da Epístola aos Hebreus, de modo sucinto, apresenta o processo do ensino divino para a humanidade, dizendo, irmãos, esse ponto aqui é super interessante. Esse texto, né, que o nosso escritor aqui aos Hebreus, ele resumiu basicamente o ensino do Antigo para o Novo Testamento, esta transição, olha ali, ó, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, como é que se transmite? Como é que Deus ensinava o seu povo? Ele ensinava o seu povo através dos profetas. O profeta tinha aquela intimidade, harmonia com o que Deus pensava, ele recebia de Deus e o profeta transmitia para o povo, para os sacerdotes, se necessários, para os reis, as lideranças, e esses transmitiam ao povo. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse finalzinho, né? Pelo qual também fez o universo, está em harmonia com o texto do Evangelho de João. João ele vai falar que no princípio era o verbo, e a continuação desse texto vai dizer que tudo que foi feito juntamente com ele, e sem ele, nada do que foi feito sem ele, né? Ou seja, então aqui o autor aos Hebreus está falando que Jesus, para além de transmitir, ensinar agora nos dias modernos, ele também estava com o Pai, criando todas as coisas lá no passado. Vamos para mais um ponto. Vamos para o item 3. A igreja como instrumento educacional de Cristo. Olha ali. A igreja odierna, ou a igreja moderna, a igreja de hoje, é uma extensão do magistério de Cristo. Só uma perguntinha. Os nossos alunos memorizaram o que é magistério? No primeiro conceito era o que magistério? Magistério poderia ser o professor, o professorado que ele exercia ou a classe dos professores, né? Então todo esse conceito de magistério. A igreja moderna é uma extensão do magistério de Cristo. Então tudo que Cristo exerceu, ensinando, falando às multidões, dizendo, e o reino de Deus é semelhante a... Bom, isso agora cabe a você. Ele transferiu o magistério dele para você, para cada um de nós, onde nós também temos a mesma obrigação de ensinar os nossos filhos em casa, andando ou em todo o tempo. Não há tempo, né? Não há tempo específico para se ensinar. Ele deve ser feito em todo o tempo. Essa é a ideia da Escritura. Mais um ponto. 2 grandes ensinamentos devem fazer parte do conhecimento da humanidade que a igreja deve partilhar. Primeiro, qual é a grande informação que Cristo traz à humanidade? Isso Paulo vai escrever em suas cartas e deixar muito claro. É a pecaminosidade de toda a humanidade. E Paulo vai escrever dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, a partir de Adão, a partir da queda, não tem como morar ou estar no reino de Deus. Essa é a grande verdade. Isso Jesus vai dizer particularmente para um homem chamado Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3. E ele vai dizer para esse ancião, esse mestre, esse professor em Israel. Ele vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, como posso eu voltar ao ventre de minha mãe? E então Jesus vai deixar claro que ele precisa nascer da água e do Espírito. Porque a carne, ele vai continuar no texto dizendo, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Por causa deste ponto aqui, ó. Jesus deixa claro que o homem, por causa do pecado, está afastado de Deus. Segunda grande verdade que a Escritura, Novo Testamento, através de Cristo, nós vamos ver a libertação dos pecados disponibilizada na pessoa de Cristo. É em Cristo que nós encontramos a redenção dos nossos pecados e podermos retornar para o lar celestial, o reino de Deus. Somente Cristo, Ele é a porta. A Bíblia diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual o homem possa ser salvo.
a não ser o nome de Jesus. Então somente Jesus pode nos perdoar os pecados, para que então assim possamos entrar e ter direito à vida eterna. Nesse ponto 3, a igreja como instrumento educacional de Cristo, nós vamos para o 3.1. E o 3.1 é a educação cristã contextualizada. Olha ali, a educação cristã não é um artigo de luxo da igreja, mas sim uma obrigação ética para com o mundo. Mateus 28 e 19. Ide por todo o mundo. Jesus não está perguntando se você tem tempo, se você sabe ou se você pode. Ele diz que você tem que ir dentro da tua possibilidade. Então, na sua casa, no caminho. Então, na sua casa, né, para os filhos, depois andando. Onde é que você anda? Eu ando no meu trabalho. Então, lá no trabalho você pode ensinar. Ensinar outras pessoas, seus amigos. Ou seja, essa contextualização, ela deve ser em todo o tempo. Mais uma coisa interessante aqui. A igreja deve promover esta educação de modo significativo ao homem moderno, contextualizando tais ensinamentos de modo a apresentar os elementos doutrinários permanentes da palavra, distinguindo o cultural e transitório dos de cunho eternal. Então, uma coisa é transmitir o saber, como, por exemplo, as ciências das coisas que pertencem a esse mundo, onde a mente, né, o racionalismo, lá no renascentismo, o humanismo vai fazer essa busca. Agora, através do reino de Cristo, nós entendemos que, então olha só, são 3 situações. Primeira, a vida monástica enfatizava Deus e colocava o homem em segundo plano. O homem negando-se a si mesmo em todo o momento. Aí vem o renascentismo. O renascentismo diz que o centro é o homem. A busca pelo saber para o homem pelo homem. Agora Cristo vem e diz, é possível reconciliar a vida do homem neste mundo com a busca do mundo do reino de Deus. Então Cristo vai apresentar esta nova ideia, essa nova proposta. E ele então vem ensinando, dizendo, o reino de Deus é semelhante a... E é no Evangelho de Lucas que nós vamos encontrar o maior número de parábolas sobre o reino de Deus. Então ele diz aqui que devemos contextualizar, mostrar um contexto. Então eu trouxe aqui essa palavrinha, quando diz ali que nós devemos contextualizar os ensinamentos, de modo a apresentar os elementos doutrinários. Olha ali, acréscimo, significado de contextualizar, mostrar as circunstâncias que estão ao redor de um fato, acontecimento ou situação. Então eu estou lendo a Escritura, estou lendo no ponto onde fala sobre o nascimento de Jesus, no início dos Evangelhos. Então vai dizer que César lançou um recenseamento e cada pessoa tinha que ir, se deslocar à sua cidade de origem, para na cidade de origem se alistar. E então saiu José e Maria de Nazaré e foram para Belém, porque eles eram naturais de Belém. Contextualizar é estudar. Isso foi nos dias de César. Quem era César? Então você para a sua leitura bíblica e vai ver quem era César. Mas afinal de contas, por que César lançou o recenseamento? E por que eles tiveram que sair de Nazaré para ir a Belém? Peraí, só entre nós agora. Quando eles saíram de Nazaré para Belém, Maria já estava grávida. Provavelmente com seus quase 9 meses. Peraí, onde é Nazaré na Bíblia? Agora eu vou procurar um mapa. Eu vou no mapa procurar onde é Nazaré, onde é Belém. Opa, são quantos quilômetros de Nazaré a Belém? Qual seria o percurso que eles fizeram? Nossa, e ela estava grávida, estava grávida, quase 9 meses, andaram, depende a variação da rota que se propõe ou usa, indo em linha reta, só margeando o Jordão, ou cruzando o Jordão no sul do Mar da Galileia, indo até o norte do Mar Morto, cruzar o Jordão de novo, na maior depressão da terra, menos 400 metros, para daí subir, era caminho.
tinha que ir à Judéia, então passar por Jerusalém, já estaria a 800 metros de altitude acima do nível, então no Rio Jordão, ao norte do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Sobe agora para a Judéia, onde está Jerusalém, a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. De Jerusalém, 12 quilômetros ao sul, região montanhosa da Judéia está Belém. Então José e Maria naquela situação, quase 9 meses, arredondando de 80 a 100 quilômetros, dependendo de onde foi esse percurso e essa transição. Uma mulher grávida, quase 9 meses, andar a pé, 80 a 100 quilômetros, com o auxílio de uma jumentinha, a hora daí vira de um lado, depois vira do outro. Estou aqui mostrando, agora querido não dá, eu tenho que descer da jumenta e a dor nas costas e a coisa vai complicando. Bom, 80, 100 quilômetros. O que é que eu falei aqui? Eu contextualizei o texto. Então eu não posso isolar um texto sem olhar o contexto, porque eu vou perder o entendimento da verdade. Isso é contextualizar. E aqui, a igreja deve promover esta educação de modo significativo ao homem moderno, contextualizando tais ensinamentos. Então assim, quando Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a... E ele começa a descrever. Vamos parar aqui, parar de novo. Você consegue na sua mente viajar para o que Jesus está dizendo? O reino de Deus é semelhante a... Como eram as cidades? Vou contextualizar. Como eram as cidades na época? Aquelas nas montanhas, normalmente cercadas, grandes muralhas. E então dentro da muralha, maior segurança. Para os agricultores, eles moravam fora das muralhas, menos segurança. Você está entendendo? Isso é contextualizar. Então você deve pegar uma doutrina e contextualizar para as outras pessoas. Mostrar as verdades inerentes a elas. Que sem essa verdade a pessoa não pode herdar o reino de Deus. Vamos para frente. Se eu me empolgo aqui, eu fico nesse ponto. Vamos para mais um ponto, 3.2. Neste 3.2, a educação cristã como instrumento de renovação. Um pouco mais rápido agora. A educação cristã fundamenta-se também no princípio da renovação. E até mesmo na reestruturação de mentalidades. Então a pessoa vivia numa vila, numa cidade, com um costume, uma cultura, e aí vem Cristo dizendo, o reino de Deus é semelhante a... E ele diz que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem que contextualizar, tem que entender, buscar, entender como é esse reino de Deus, como faz para entrar. Não é qualquer um que entra, porque ela é toda cercada, tem uma porta, tem uma muralha. Jesus diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O reino de Deus tem que passar pela porta. Está um convite para cada um de nós. Entrar no reino de Deus. Precisamos contextualizar. Aí a pessoa vai perguntar, mas como é que eu posso entrar nesta cidade? Aí você tem que olhar e observar as coisas que Cristo nos ordenou. E então, se eu observo as coisas que Cristo ordenou, a porta desse novo reino se abre e eu tenho acesso a essa nova vila, né? Então, olha ali, quase no nosso ponto final. Vamos passar aí uns 10 minutinhos, pode ser, né, irmão Davi? Um exemplo bíblico que colabora com esta verdade pode ser encontrado nas epístolas aos Coríntios. É muito interessante. Já que somos informados que estes crentes tinham sérios desvios de conduta dentro da própria igreja, ilustrando aos irmãos, os irmãos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda, os irmãos vão ver que tinha até problema de incesto. Irmãos, na congregação que Paulo fundou a igreja, que tinham relações sexuais com a madrasta, e aí vai. Então era com noras e genros e aquela coisa nada toda. Então, Paulo vai dizer que é preciso uma renovação na mente e nas nossas atitudes. É esse o ponto que a educação cristã vai trabalhar. Olha ali,
É válido lembrar que os tais passaram longos anos num estilo de vida pagão e totalmente alheios aos princípios morais e éticos da lei concedida a Israel. Peguei um texto aqui para ilustração, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino de Deus, o novo lugar, para morar lá, tem que fazer o quê? Não posso me conformar com esse mundo. O que é não me conformar? Conformar é tomar a forma. Eu não posso tomar a forma como cristão do modo como o mundo pensa, como as pessoas pensam. Eu devo pensar conforme o reino de Deus. Então ali, e não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso quem proporciona é a educação cristã. Eu deixei ali mais uma referência, nós não vamos ver, mas você pode deixar ali anotado no seu livro, Efésios 4, versículos 22 a 24. E aí nós já vamos para 3.3, a educação cristã como instrumento de salvação. Esse ponto vai nos trazer duas alegorias, o velho homem e o novo homem, o primeiro homem e o último homem. O primeiro homem, Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo último homem, Cristo, veio a salvação. Então o que é que nós temos ali? Deve aprender que, como pecador, transição de página 39, pecador perdido, ele está em Adão. E se quiser ser liberto desta condição, terá que passar para o lado de Cristo, pois uma vez estando em Cristo, pela fé, o tal será salvo. Isso Paulo escreveu também aos Efésios, que a salvação vem pela graça, não vem de vós, né? É dom de Deus. Então não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é um presente, é uma concessão que Deus faz. Porque pelo primeiro homem, o homem se afastou de Deus, mas por Cristo é dada, oferecida a concessão de voltar para o reino de Deus. E então eu busquei ali, 1 aos Coríntios 15, 22. Capítulo 15 aos Coríntios é o capítulo sobre a ressurreição, a transformação do corpo corruptível e incorruptível, o que é material e imaterial. A morte é dragada e o homem então alcança a vida eterna na presença de Deus. Diz assim, 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Primeiro homem e o segundo homem. E aí mais um texto ainda, dentro do mesmo capítulo, contextualizando, entendendo isso tudo, o versículo 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Esse versículo não diz quem é o último Adão, mas contextualizando, eu vi que o último Adão no versículo 22 é Jesus. Então, Adão, o primeiro homem, levou a humanidade para o pecado, o afastamento de Deus, e através de Cristo, o segundo Adão, o último homem, tudo isso é restaurado, né? E o homem pode ter novamente a restauração e entrada para a vida eterna. Vamos ver ali, ponto 4, ramos da educação cristã. A educação cristã como responsabilidade da igreja em instruir as pessoas, em caminharem de acordo com os padrões divinos, manifestar-se-á em vários ramos diferenciados. Isso é ponto para prova, você deixa marcado ali. Assim teremos uma educação cristã voltada para níveis seculares e para níveis eclesiásticos, né? A educação, ela pode ser mais abrangente. Então, no ponto 4.1, a educação cristã no ramo secular. A igreja pode ou deve se envolver com a educação secular. Olha ali, uma educação cristã voltada para atender às necessidades da sociedade secular apresentará propostas pedagógicas para a educação em seus níveis infantil, médio e superior. Olha que interessante, vem agora. A educação infantil, deixa-me ler aqui, Uma igreja local tem que ter em seu projeto evangelístico a criação de centros de educação infantil.
eu acrescentei no meu texto, não está no livro, tipo creches, onde poderá valorizar a infância da criança sem adultizá-la, como a mídia tem proposto. Então, o que é que esse ponto aqui está abordando? A educação cristã no ramo secular. Se deixarmos os nossos filhos somente na educação secular, eu não quero entrar em questões de política, mas eu quero fazer uma observação do que a história nos mostrou e provou. As matérias, por exemplo, a educação moral e cívica, nos últimos anos foram tiradas do currículo. Educação moral e cívica, comportamento do ser humano e o civismo em relação à pátria. Como essas matérias foram arrancadas, foram tiradas do conceito da educação brasileira, então nós temos pessoas pela rua queimando a nossa bandeira brasileira. Temos pessoas depredando instituições públicas, propriedades particulares, entidades particulares. Por quê? Porque não se ensinou mais a moral, não se ensinou mais o civismo, amar a pátria. Esses últimos 16 anos para 18 anos, tudo isso foi tirado da educação cristã e familiar no Brasil, onde muitas entidades, salas de aula, tinham crucifixo, ou a presença de uma Bíblia, isso foi tirado das salas de aula. O ensino da matéria religiosa, a educação religiosa, nas escolas básicas, fundamentais, foram tiradas. É por isso que hoje temos pessoas aí fora, desmedidas, sem conceito moral, ético e cívico. Mas essas matérias queremos crer que deverão retornar ao nosso currículo da educação, para formar crianças com responsabilidades morais, civis e, acima de tudo, também com o reino de Deus. Então, quando expomos as nossas crianças a escolas seculares, deveríamos olhar como é a organização da escola, o corpo docente, a diretoria, os professores. Bom, temos a opção de, porque a igreja não monta uma escola. Graças a Deus, em Joinville, nós temos uma escola evangélica. Nós temos várias escolas evangélicas em Joinville, onde além de aprender a ler e escrever, onde se ensina moral, educação cívica, se ensina a educação religiosa. A pessoa não vai crescer entendendo que Deus é um mito, como as escolas aí fora fazem e trabalham, né? É mais o lado do renascentismo, o humanismo é priorizado, o egocentrismo, né? O homem passa a ser um Deus e ele se adora. Não, isto não funciona. Vamos para frente mais um pontinho ainda, mais uns minutinhos. E aí nós temos no item B, no ensino fundamental. Então, lá no infantil, há instituições de creches, né? Nós temos aí várias creches evangélicas, cristãs, aí onde nós podemos colocar as nossas crianças. Mas temos ali agora, no ensino fundamental, a igreja poderá colaborar com a sociedade, tendo sua própria escola de 1ª a 8ª série. Graças a Deus nós temos em Joinville a nossa escola, né? Evangélica. Tendo professores compromissados com a ética pedagógica e cristã. Isso é tema de prova no seu livro, deixa anotado ali. É no nível fundamental que os valores imprescindíveis para a vida ficam impregnados no coração e na mente do estudante. Para ser sincero, eu vou quase fechar nesse ponto aqui a nossa aula. Eu lembro no meu tempo da escola primária, se chamava escola primária. Eu não esqueço as minhas primeiras aulas de religião, a minha professora de educação religiosa. Ela encenava na frente dos alunos, chamava um aluno e vinha outro. E então naquela encenação sobre o batismo de Jesus, e ali João Batista. E então eu lembro a professora, isso ficou gravado na minha mente, no meu coração. Aquela cena onde se ouve aquele brado, aquele grito que João Batista lança: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu deveria ter 7 anos, 8 anos de idade. Aquilo ficou semeado no meu coração. Agora, essas nossas escolas precisam voltar
para esses princípios. É essa a proposta que uma igreja pode ter, pode oferecer, se ela tem um ensino fundamental organizado. Ensino superior, vamos ver ali, ó. Página 41, cabe também no ensino superior a implantação de cursos de graduação e pós-graduação, bem como a pesquisa, orientados diretamente pela igreja. Olha ali, se a igreja estiver comprometida hoje em formar os cidadãos de uma sociedade, amanhã ela, a igreja e a sociedade poderão desfrutar de homens mais conscientes de suas responsabilidades sociais, crentes na palavra de Deus e tementes a Deus. Vou parando por aqui. E dizer aos nossos irmãos o seguinte: queremos semear e ter uma sociedade melhor? Então isso precisa ser feito agora, através do ensino infantil, nas creches, professores responsáveis com o conceito do reino de Deus, nas escolas de ensino fundamental e médio, o conceito do reino de Deus. Então temos escolas hoje, resgatando isso temos. Mas assim como você planta e você tem que esperar aquela plantinha crescer para você colher o seu fruto, nós só vamos colher uma sociedade melhor novamente daqui uns 16 anos. Quando as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, nessas escolas de compromisso, aprenderem o sentido ético, moral, cívico e religioso que ficou perdido há anos atrás. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, aluno, pela sua família que está aí junto com você. Quero orar por aquele nosso ouvinte, visitante desta página nesta noite. Novamente, semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui juntos, transmitindo a nova live. Mas que o Senhor possa renovar o meu entendimento. Que o Senhor possa renovar o seu entendimento aí no seu lar, mostrando as necessidades de um outro saber, o saber sobre o reino de Deus. Essa vida vai passar. Ah, vai. E essa pandemia aí, ceifando vidas precocemente. Essas vidas vão para onde? É a hora de semear agora. Para onde vou, ou onde vou estar na minha eternidade? Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui nestes minutos estudando a Tua Palavra, o ensino, a educação de uma forma generalizada, não só na igreja como nas escolas, e a necessidade de termos hoje crianças e professores comprometidos com o reino de Deus, com a verdade, o saber, mas também não só das coisas seculares, mas também da vida eterna. Para daqui a alguns anos podermos colher bons professores e novos professores, ensinando o reino de Deus para novas crianças, novas faixas etárias. Senhor, eu quero a Tua bênção, aleluia, sobre cada aluno da escola EPO, sobre cada família, sobre a nossa igreja Copacabana, a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Que Tu tenhas liberdade de fazer uma renovação cultural e espiritual. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estamos despedidos então em nome de Jesus e estaremos retornando então aqui na nossa próxima aula. Nossos agradecimentos ao nosso pastor local, pastor Alain, e também pastor Anderson Nunes, o nosso pastor setorial do setor 45. Meu muito obrigado, a paz do Senhor, até na próxima semana, já estou com saudades. Amém.